pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Bom, estamos iniciando mais uma das nossas aulas de Logística e Supply Chain Management, caminhando para o final do curso. Eu gostaria de dar, antes da gente iniciar, de dar um aviso para vocês. Eu vou publicar no eClass também, então, para deixar reforçado, que é basicamente sobre a data da nossa prova final, tá? A data da nossa prova final, eu já tenho aqui a informação da coordenação, vai ser no dia... A prova final de logística e supply chain management vai ser no dia 14, tá? Dia 14 de junho, das 7 às 8h50, no nosso horário de aula. Eu vou publicar isso no eClass para todo mundo, mas só para deixar vocês que estão presentes em sala de aula já cientes, tá? Cientes dessa informação. Bom, deixa eu abrir também o sílabus, mais precisamente a programação aula-aula, para a gente dar uma olhadinha na nossa programação, que a gente tem até o final do curso, tá? Beleza. Hoje é dia 17 de maio, a gente está chegando na nossa aula de número 25, tá? Na nossa penúltima aula, teoricamente, aí, de gestão de estoques, tá? A gente tem a aula de hoje, mais a aula de quinta-feira, e basicamente as duas aulas da próxima semana, de segunda e quinta que vem, a gente vai fazer um apanhado conceitual de supply chain management, né? Então, inclusive é um tópico que geralmente a gente costumava abordar no início do curso, e de uns tempos para cá a gente resolveu jogá-lo para o final, né? Então, visando consolidar o conhecimento prático que a gente vai trazendo ao longo do curso, a gente colocou aí tópicos de supply chain management e tópicos de supply chain finance para o final do curso, tá? E no dia 31, que é a próxima segunda-feira, assim que é segunda-feira que vem a próxima, a gente tem uma aula de revisão antes da prova final no dia 16, no dia 16 de junho, tá? Dependendo de como a gente ande com o conteúdo daqui até o final, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para a prova parcial. Posso marcar uma aula extra, né, voluntária, para quem quiser, para que a gente possa também tirar algumas dúvidas e fazer uma espécie de segunda revisão. Mas aí a gente deixa esse combinado mais para o final aí, tá? Bom, beleza. Dito isso, pessoal, eu queria então iniciar de fato a nossa conversa. Hoje eu vou trazer mais um conteúdo novo, simples em relação a estoque de segurança, tá? Rápido, e a gente já pratica, assim que eu terminar a minha exposição, a gente já começa praticando o conceito através de exercícios, tá? Deixa eu ver aqui.
Beleza. Eu estou liberando o conteúdo para vocês aí no iClass, para quem queira acompanhar pelo material, tá? Então, lá na parte de conteúdo, tá? Gestão de estoque, conteúdo, vocês vão encontrar um arquivo número 8, tá? Estoque de segurança, tracinho, centralização ou agregação de estoques, tá? É o que a gente vai conversar um pouco a respeito agora. Tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, a gente vem falando, né, nessas últimas aulas, nessa segunda parte do curso, né, e em especial eu diria, nessas 2 ou 3 últimas semanas, sobre um tópico específico dentro de Supply Chain Management, que é gestão de estoque, né? Então, para a gente fazer uma recapitulação do conteúdo que a gente viu até agora, né, a gente falou primeiro do modelo de gestão de estoque do tipo período único, né, modelo do período único, onde a gente não consegue ou não pode reaproveitar um estoque que sobra de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? É o clássico caso do jornaleiro, né? Então, o jornal de hoje eu não posso utilizar amanhã, portanto eu tenho que ter uma capacidade de gestão de estoque muito bem apurada para que eu não compre jornal demais a ponto de faltar muito jornal e que eu não compre jornal de menos para faltar pouco jornal. Depois a gente falou do modelo de períodos múltiplos, né? Dentro de modelo de períodos múltiplos, a gente discutiu bastante a questão do estoque cíclico, que basicamente visa ganho de escala, né? Como é que eu gerencio o meu estoque e administro as minhas compras, né? Com lotes de compra que me entreguem o menor custo total de estoque possível, né? Custo de produto, custo de manutenção de estoque e custo de pedido. Ainda dentro de estoques múltiplos, né? De estoque, gestão de estoque períodos múltiplos, a gente discutiu e está discutindo estoque de segurança, tá? E dentro de estoque de segurança a gente falou de vários aspectos, né? De forma que a gente chega agora no que a gente chama de estoque de segurança na perspectiva da análise de necessidade ou na análise de viabilidade ou ou melhor, né, uma análise da economicidade, né, de agregação ou centralização de estoques. Em outras palavras, vale a pena se eu tenho uma rede de pontos de vendas, por exemplo, uma rede de lojas que eu preciso atender, uma rede de supermercados, uma rede de concessionárias de veículos, enfim, se eu tenho uma rede de pontos de contato com os meus clientes, vale a pena eu manter estoques em cada uma dessas unidades, ou é melhor eu ter eventualmente um centro que agregue esses estoques e distribua esses estoques para os mais diversos pontos de venda, tá? É esse problema que a gente coloca agora nessa fase do curso. E a gente, de certa forma, já discutiu isso, né, lá em rede de suprimentos, lá na primeira parte do nosso curso, né? Inclusive, a gente falou, né, do custo de instalação, do custo de transporte, do ponto de vista de a gente ter vários centros de distribuição atendendo vários pontos de vendas, ou de a gente ter uma menor quantidade de centros de distribuição atendendo o mesmo quantitativo, né, de pontos de vendas. Tá? De certa forma, a gente volta um pouco àquela discussão aqui, só que agora a gente vai começar a calcular, né, o quanto que a gente tem de nível de serviço, ou principalmente de estoque de segurança, quando a gente agrega estoques em um centro de distribuição, vis-à-vis quando a gente tem o estoque totalmente descentralizado em cada um desses pontos de vendas. Tá? E a situação é essa daqui, né? A situação é essa daqui. O cenário 1, né, é uma fábrica, aqui para a gente ilustrar, né, falando
uma rede de suprimentos de produtos fabris, né? A gente tem uma fábrica que atende 1, 2, 3, 4 pontos de venda, tá? Essa fábrica atende 4 pontos de venda e não há nenhum centro de distribuição intermediário. Então, repara que a fábrica ela manda produto para cada um dos pontos de vendas e esses pontos de vendas formam seus estoques de segurança, SS1, SS2, SS3, SS4 e assim sucessivamente. Repare que cada ponto de venda, pessoal, tem uma demanda específica, né? Eu tenho uma demanda R1 para o ponto 1, eu tenho uma demanda R2 para o ponto de vendas 2, eu tenho uma demanda R3 para o ponto de vendas 3 e uma demanda R4 para o ponto de vendas 4. Da mesma forma, eu tenho incerteza de demanda para 1, incerteza de demanda para 2, incerteza de demanda para 3, incerteza de demanda para 4. Tá? O cenário possível, alternativo a esse, é o instalar um CD para fazer a distribuição dos produtos para os pontos de venda na medida em que eles demandem esses produtos. Como é que fica, né, as variáveis demanda, incerteza da demanda e estoque de segurança num cenário onde eu tenho um CD, onde eu tenho um centro de distribuição para fazer essa gestão de estoque? Bom, a minha demanda permanece a mesma para cada ponto de venda, eu tenho demanda específica para cada um dos pontos de venda. Eu tenho certeza de demanda também específica para cada ponto de venda. Só que agora o meu estoque de segurança é agregado, estoque de segurança do CD. Eu não carrego mais estoque de segurança em cada um dos pontos de venda. Agora eu carrego o estoque de segurança no meu centro de distribuição. E a gente vai avaliar agora, matematicamente, se o total de estoque de segurança que eu carrego em cada uma das lojas, no cenário onde eu não tenho centro de distribuição, é maior ou menor do que o total de estoque de segurança que eu carrego tendo um centro de distribuição. Uma coisa a gente já sabe, né? Uma coisa a gente já sabe. Lá do conceito de redes, né? Eu tenho um trade-off aqui importante, né? Qual que é o trade-off que eu tenho na medida em que eu coloco centros de distribuição ou reduzo o número de centros de distribuição para atender pontos de demanda, né? Bom, se eu tenho poucos centros de distribuição ou nenhum centro de distribuição, ou melhor, se eu tenho poucos centros de distribuição, eu tenho uma resposta mais lenta, né? Aquela história lá do centro de distribuição da Leroy Merlin, que eu usei como exemplo, lá em rede de suprimentos. Se eu tiver um centro de distribuição atendendo toda a região metropolitana de São Paulo, por um lado eu posso ter uma redução de custo total de estoque, por outro lado, eu fatalmente vou perder velocidade no atendimento da minha demanda, porque eventualmente o centro de distribuição vai estar muito distante do ponto de venda. Na medida em que eu aumento a quantidade de centros de distribuição, eu elevo esse tempo de resposta, né? Perdão, ao contrário, né? Na medida em que eu aumento o número de instalações, eu diminuo o tempo de resposta, ou seja, eu aumento a minha velocidade de atendimento. Porém, ao ter mais instalações, eu passo a ter um custo do sistema, um custo total do sistema maior do que o que eu teria se eu não tivesse tantas instalações, tantos centros de distribuição. Tá? Esse é o trade-off que a gente tem num cenário como esse daqui. Tá? Num cenário como esse daqui. Ou seja, na medida em que eu aumento a quantidade de instalações de centros de distribuição, tá? Eu ganho em velocidade, porém, eventualmente, eu perco em custos. Em um momento eu perco em custo de transporte, porque se eu tenho muitos centros de distribuição muito próximos das lojas, eu passo a não otimizar a utilização do transporte, ou seja, eu começo a ter caminhão rodando vazio,
né? Eu tenho vários centros de distribuição e, por isso, eu tenho vários custos relacionados à administração dos centros de distribuição, porém, eu aumento a minha disponibilidade de entrega de produto. Tá? Do ponto de vista de estoque de segurança, um cenário onde eu não tenho centro de distribuição, teoricamente, eu vou ter mais estoque de segurança. Então, quando eu não tenho um estoque centralizado em um centro de distribuição, eu fatalmente tenho um somatório dos meus estoques de segurança maior do que o que eu teria se eu tivesse somente um, ou se eu tivesse um centro de distribuição agregando, né, concentrando todo esse estoque para a distribuição para os diferentes pontos de vendas. Tá? Aqui algumas mensagens que eu acho importante a gente mencionar. A demanda do centro de distribuição é igual à soma das demandas das lojas. A demanda que vem para esse centro de distribuição é igual à soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4. Por exemplo, se eu tenho uma demanda de 2.000 unidades por semana aqui nessa loja, de 1.500 unidades por semana aqui nessa loja, de 1.000 unidades por semana nessa loja e de 3.000 unidades por semana nessa loja, a demanda total do centro de distribuição vai ser 2.000 mais 1.000, 3.000, mais 3.000, 6.000, mais 1.500, 7.500. Tá? Esse é a primeira grande verdade no quesito agregação ou centralização de estoque. A demanda total do CD é igual à somatória de todas as demandas de cada ponto, igual à somatória da demanda de cada ponto de venda. A variância do CD, a variância do centro de distribuição, é igual à soma das variâncias das lojas. A variância do CD, sigma R do CD, ou melhor, sigma R do centro de distribuição é igual ao somatório das variâncias de cada loja. O que é a variância, né? A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. O estoque de segurança no CD varia de acordo com a covariância existente entre as demandas, mas, de forma geral, é menor ou muito menor. O estoque de segurança no centro de distribuição varia de acordo com a covariância existente entre as demandas. Bom, olha só. Se a demanda no ponto 1, a demanda no ponto 2, a demanda no ponto 3 e a demanda no ponto 4, elas são altamente correlacionadas, se elas tivessem uma correlação igual a 1, ou seja, na medida em que essa demanda aumenta, essa daqui aumenta, essa aumenta e essa aumenta na mesma proporção, na medida que essa daqui caísse, essa cai e essa cai na mesma proporção, se a gente tem uma correlação entre as demandas muito elevada, igual a 1, tá? Eu tenho pouco ganho de estoque de segurança ao centralizar o estoque. Em última instância, quando eu tenho correlação igual a 1, o meu estoque total do centro de distribuição seria igual ao somatório dos estoques de segurança num cenário onde eu não tenho um centro de distribuição. Isso é num cenário bastante extremo, onde a correlação entre todos os pontos de venda onde a correlação entre todos os pontos de venda é totalmente direta. Na medida em que um aumenta, o outro aumenta, na mesma proporção e mesma intensidade e vice-versa. Esse cenário ele não é extremamente possível de acontecer. A gente tem aí uma banda de correlação que vai de -1 a 1. Tá? Na medida em que a nossa correlação se afasta de 1, ou seja, na medida em que eu tenho correlação menor entre as demandas,
o meu ganho de estoque de segurança ao agregar o estoque no centro de distribuição, ou seja, a minha redução no estoque de segurança ao agregá-lo em um centro de distribuição, vai aumentando em relação ao cenário no qual eu não tenho centro de distribuição. No cenário em que eu tenho uma correlação entre as demandas igual a zero, eu atinjo o máximo da economia de estoque de segurança no centro de distribuição. Quando as minhas demandas não são correlacionadas de nenhuma maneira, o estoque de segurança que eu carrego no centro de distribuição é menor no seu ponto máximo em relação ao estoque de segurança que eu carregaria numa rede sem um centro de distribuição. Tudo isso está parecendo complicado. Depois que a gente colocar esses conceitos na prática, em exercício, vocês vão ver que não é complicado. Tá? O importante é que a gente entenda agora, de forma geral, é o seguinte: com um centro de distribuição, eu tenho um grande potencial para a redução da quantidade de estoque de segurança que eu carrego na minha rede, vis-à-vis a quantidade de estoque de segurança que eu carregaria caso eu considerasse uma rede sem um centro de distribuição. E estoque de segurança é custo, né? Se eu carrego uma grande quantidade de estoque na minha rede, o Hzinho lá da fórmula de manutenção de estoque, lá do estoque cíclico, vai fazer o seu papel aqui e vai aumentar o meu custo de manutenção de estoque. E o inverso é verdadeiro. Se a minha rede tem pouco estoque de segurança, significa que, ou uma quantidade menor de estoque de segurança, significa que eu tenho capacidade, em última instância, de reduzir o custo de carrego de estoque. Tá? Pois bem. Aqui eu já comentei com vocês, né, a gente tem dois tipos de demanda, né? A demanda dependente e a demanda independente, né? As demandas dos pontos de vendas são independentes quando a correlação dela é zero. E as demandas são dependentes quando a correlação delas é diferente de zero, e elas são fortemente dependentes quando essa correlação é mais próxima de 1. Tá? E os efeitos dessa dependência eu acabei de mencionar para vocês aqui. Basicamente, em demandas independentes, eu tenho um ganho de estoque de segurança ao implementar um centro de distribuição na minha rede maior do que o que eu teria num cenário onde eu tenho demandas dependentes. Tá? E aqui a gente tem as fórmulas com as quais a gente vai trabalhar para a resolução dos exercícios. Tá? Primeiro, o somatório da demanda. Tem alguém aqui. O somatório das demandas de K pontos de vendas, ou melhor, o somatório da demanda de um centro de distribuição qualquer é igual, vamos lá, novamente, para ficar correto o enunciado da fórmula. A demanda do CD, do centro de distribuição, do estoque agregado que eu possuo, que eu pretendo implementar. A demanda do CD ela é igual ao somatório das demandas dos K pontos de vendas que eu possuo. Se eu possuo 4 pontos de venda, a minha demanda no centro de distribuição é igual à soma da demanda desses 4 pontos de venda. Se eu tenho 20 pontos de venda, a demanda do meu centro de distribuição é igual ao somatório da demanda dos meus 20 pontos de venda. E assim sucessivamente. Então, a demanda do centro de distribuição nada mais é do que a soma de todas as demandas de todos os pontos de venda que eu possuo. Bom, toda demanda vem acompanhada de uma incerteza. Como é que eu trato a incerteza? O desvio padrão da demanda, o sigma R, desvio padrão da demanda do centro de distribuição. O desvio padrão da demanda do centro de distribuição é a raiz quadrada do somatório das variâncias de todos os pontos de venda. O desvio padrão da demanda no centro de distribuição é igual ao somatório da raiz quadrada
do somatório de todos os desvios padrão, de todas as variâncias dos pontos de venda que eu possuo. Detalhando essa última fórmula aqui. Tá? O meu desvio padrão da demanda no CD é igual à raiz quadrada do somatório das variâncias de todos os pontos de venda, mais 2 vezes o somatório da covariância entre cada ponto de venda e entre a combinação de 2 pontos de venda I e J. Novamente, o desvio padrão da demanda no centro de distribuição qualquer é a raiz quadrada do somatório do desvio padrão de todos da variância de todos os pontos de vendas, mais 2 vezes a covariância, o somatório das covariâncias entre todos os pontos de vendas. Essa fórmula aqui, ela fica mais simples de se entender quando a gente tem uma covariância única para todos os pontos de vendas. Ou seja, se eu chamar a covariância de todos os pontos, se eu assumir que todos os pontos de vendas se correlacionam da mesma maneira, ou seja, todos os pontos de vendas, todas as combinações de pontos de vendas possuem a mesma correlação ρ, eu posso dizer que essa fórmula todinha aqui, ó, pode ser escrita da seguinte maneira. Desvio padrão da demanda no centro de distribuição é igual a raiz quadrada de K vezes variâncias de R, ou seja, se eu tenho se eu tenho o mesmo desvio padrão para todos os pontos de vendas, vamos dizer que a gente tenha 4 pontos de vendas. Todos os pontos de vendas têm um desvio padrão iguais, sigma R. Significa que a soma de 4 sigma R mais sigma R mais sigma R mais sigma R, nada mais é do que 4 vezes sigma R, ou K sigma R. Nesse caso aqui, elevado ao quadrado, que a gente está falando de variância. Então, K sigma R ao quadrado, ou seja, a quantidade de pontos de vendas vezes a variância de cada um desses pontos de vendas, assumindo que todas as variâncias são iguais, mais K, que é a quantidade de pontos de vendas que eu tenho, vezes K menos 1, K, quantidade de pontos de vendas que eu tenho menos 1, vezes ρ, que é a correlação da demanda do local I com a demanda no local J, vezes sigma ao quadrado. Se a covariância é 0, pessoal, eu fico só com esse pedaço da fórmula aqui. Se a covariância for diferente de 0, eu vou substituir nessa grande fórmula aqui o grau de correlação indicado para calcular o desvio padrão da demanda no centro de distribuição. Ponto importante aqui. Tudo isso, né? Repare, a gente está falando de demanda no centro de distribuição e desvio padrão da demanda no centro de distribuição. Tudo isso para a gente calcular 2 coisas que a gente já conhece muito bem. O desvio padrão da demanda no lead time, que nesse caso vai ser desvio padrão da demanda no lead time do centro de distribuição igual a raiz quadrada do lead time vezes o desvio padrão da demanda no centro de distribuição, que a gente vai calcular, desvio padrão da demanda no centro de distribuição, que a gente vai calcular utilizando essa fórmula aqui. Tá?
calculando o desvio padrão da demanda no lead time do centro de distribuição, eu tenho condições de calcular o estoque de segurança do centro de distribuição, que nada mais é do que o inverso da distribuição normal, em função de CSL, de um nível de serviço, do ciclo que eu espero obter na rede, vezes o desvio padrão da demanda no lead time do centro de distribuição. Tá? O que muda, em resumo, né, é que a gente tem até um passo a passo, né? Primeiro, para resolver problemas no qual eu tenho agregação ou centralização de estoque, primeiro eu preciso encontrar o sigma R do CD, o desvio padrão da demanda do centro de distribuição. Como? Com essa fórmula aqui. Depois, eu preciso encontrar o desvio padrão da demanda no lead time do centro de distribuição. Como? Através dessa fórmula aqui, que é uma fórmula que a gente já conhece de cálculo de desvio padrão da demanda no lead time. E depois a gente calcula o estoque de segurança centralizado através da fórmula estoque de segurança, em vez da distribuição normal de N, em função do CSL, vezes o sigma L do CD. Tá? Então, o início da matéria parece confuso e difícil, né, quando a gente introduz essa ideia, e a gente percebe que, no final das contas, a resolução praticamente não foge daquilo que a gente já vem trabalhando. A diferença é que a gente tem que agora mexer no sigma R do CD. Né? Geralmente, os problemas até agora traziam sigma R já fechado, né? O desvio padrão da demanda é de tanto, e com aquilo ali a gente simplesmente calculava o desvio padrão da demanda durante o lead time e seguia a nossa vida. Agora não. Agora, quando a gente estiver falando de uma rede de distribuição com um centro de distribuição, centralizando o estoque, a gente vai ter que calcular o desvio padrão da demanda do centro de distribuição, utilizando essa fórmula aqui, e calcular também a demanda, tá, para toda a rede. Dúvidas até agora, pessoal? Não? Bom, se não há dúvidas, vamos então praticar um pouco esses conceitos aqui através de um exercício. Deixa eu separar o exercício, liberar o exercício para vocês aqui. Só um minutinho. Eu estou liberando para vocês o exercício de número 19, tá? Exercício de número 19 aí. Tentem fazer esse exercício deixa eu abrir ele aqui rapidamente, eu vou ler com vocês, e daí vocês tentam fazer ele nos próximos 10 minutos. Olha só, uma concessionária BMW tem 4 pontos de venda que atendem a toda a área de Chicago, em um sistema de gestão de estoque descentralizado. Deixa eu projetar aqui. Não projetando. Novamente, a concessionária BMW tem 4 pontos de venda que atendem a toda a área de Chicago com um sistema de gestão de estoque descentralizado. A demanda semanal de cada ponto é distribuída normalmente com uma média de 25 carros e um desvio padrão de 5.
O tempo de espera para a reposição do fabricante é de 2 semanas, o lead time é de 2 semanas. Cada ponto de venda abrange uma área geográfica separada e não há correlação entre as demandas. Correlação zero. A concessionária está considerando a possibilidade de substituir os 4 pontos por um único ponto de venda. Ou seja, nesse caso, a gente não pode falar exatamente de um centro de distribuição, mas ele está pensando em reformular a estratégia de distribuição dele, de vendas, substituindo 4 pontos por um único ponto de venda centralizado. A concessionária visa um nível de serviço de 90%, portanto, pede. Compare o nível de estoque de segurança necessários nas duas opções, estoque desagregado e agregado, e avalie o estoque de segurança para coeficientes de correlação iguais a 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Tá? Tentem, por favor, fazer esse exercício, pessoal, agora 7h43. Eu vou dar para vocês até 8 horas aí. Tá? Tentem fazer esse exercício e a gente corrige daqui a pouco. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Professora, não vai ser necessário enviar para você. Acho que você está mutado aí. Não, esse não vai ser necessário enviar, Fernando. Beleza, obrigado. Tá? Por nada.
Pessoal, podemos fazer? Não terminei, mas pode fazer, acho que sim. Não tem problema. Vou dar mais uns minutinhos, então. Não terminou. Conclui. Vamos lá, pessoal. Para quem não terminou ainda, tá? Eu vou iniciando o problema bem devagarinho para que dê tempo aí de todo mundo terminar, tá? Então vamos lá. A gente tem, né, uma rede de concessionários da BMW com 4 pontos de vendas, né? Então a gente começa o problema já sabendo que nós temos aí, né, dados, né, um K igual a 4 pontos, tá, de vendas. Nós temos
uma quantidade de pontos de vendas K igual a 4. Tá? Atualmente ele trabalha de maneira descentralizada do ponto de vista de estoque, ou seja, cada uma dessas 4 concessionárias carregam a sua quantidade de carros em estoque. Tá? A demanda semanal em cada ponto é distribuída normalmente com uma média de 25 carros em desvio padrão de 5, portanto, eu tenho uma demanda unitária, né, uma demanda por ponto K de 25 carros. Tá? E eu tenho um desvio padrão da demanda para cada ponto de sigma R igual a 5. Tá? Igual a 5. O tempo de espera para a reposição do fabricante é de 2 semanas, ou seja, cada um desses pontos demora 2 semanas para receber novos veículos do fabricante, da BMW. Cada ponto de venda abrange uma área geográfica separada e não há correlação entre as demandas. Portanto, né, aqui uma informação importante, o nosso RO, né, ou seja, a correlação entre os pontos de venda é de 0. Tá? Nós não temos correlação entre os pontos de venda. Correlação de demanda entre os pontos de venda. A concessionária está considerando a possibilidade de substituir os 4 pontos por um único ponto de venda. A concessionária visa um nível de serviço CSL igual a 90%. Bom, aqui, né, minha gente, eu já sei que eu preciso calcular, eu ainda não tenho, o desvio padrão da demanda durante o lead time para cada uma das lojas, tá? Para que eu possa calcular o estoque de segurança em cada uma das lojas. Eu vou deixar para calcular isso durante a execução do problema. Vamos ler a letra A e a letra B, e daí a gente vai calculando o que for necessário. Letra A. Compare o nível de estoque de segurança necessário nas duas opções, estoque desagregado e estoque agregado. Letra A. Qual que é o estoque de segurança, tá, para o cenário desagregado e qual que é o estoque de segurança para o cenário de centro de distribuição ou cenário agregado. Tá? Bom, para que a gente calcule o estoque de segurança para o cenário desagregado, a gente vai fazer exatamente o que a gente sempre fez até agora, né, para o cálculo de estoque de segurança. Primeiro, o meu estoque de segurança é SS igual ao invés da distribuição normal P, em função de CSL vezes o desvio padrão da demanda durante o lead time. Tá? Esquece o CDzinho aqui, né? Eu estou falando do cálculo de estoque de segurança para um único ponto. Bom, para eu calcular o estoque de segurança, eu preciso do CSL, que eu já tenho, e eu preciso do desvio padrão da demanda durante o lead time, que eu ainda não tenho, mas que eu consigo calcular. Tá? Então, vamos calcular aqui o desvio padrão da demanda no lead time. Tá? Qual que é a fórmula que eu utilizo aqui? Eu tenho 2 fórmulas, né? Como a gente viu na última aula. Essas 2 fórmulas, na verdade, se resumem a uma fórmula só. Basicamente, o que eu tenho em uma fórmula e o que eu não tenho na outra é o desvio padrão do lead time SL. Né? Aqui a gente não está falando de desvio padrão do lead time. Né? Aqui ele está falando, olha, o tempo de reposição do fabricante é 2 semanas. Ele não está falando, ele não está fazendo nenhuma referência à variação desse tempo. Então, o lead time, nesse caso, é exatamente de 2 semanas. Portanto, o desvio padrão do lead time, sigma L, nesse caso, basicamente vai ser a raiz de L vezes o sigma L, 7,07.
Tá? Bom, calculei o desvio padrão da demanda durante o lead time. Eu tenho o CSL, portanto, eu consigo calcular o SS desagregado. Inv norm PN CSL vezes desvio padrão da demanda durante o lead time. Eu tenho 9,06 carros de estoque de segurança. Aqui, o que está faltando, né, pessoal? O que está faltando aqui? Eu estou calculando o estoque de segurança dessa maneira, como eu pus aqui para vocês, para uma loja. Só que eu tenho 4 lojas, né? E eu quero saber qual que é o estoque de segurança do conjunto das lojas, do sistema. Portanto, eu preciso multiplicar aqui por 4. Esse é o meu... Pode falar, pode Professor, falar. tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, boa, é que meu microfone tá meio ruim. Mas será que pode voltar só rapidinho na linha 22 para eu ver como que Posso. calculou? Posso. Eu vou pegar essa fórmula aqui para... Ah, tá. Tá, Ah, é que eu coloquei errado o L. Ah, agora entendi. tá bom? Essa é a fórmula, aquela fórmula básica de estoque de segurança que a gente viu Ah, lá nas primeiras aulas, tá? uhum. Essa daqui, ó. Sigma L igual a raiz de L vezes o desvio padrão da demanda, tá? Tá bom. Bom, beleza. A gente já achou aqui o estoque de segurança desagregado. A gente já achou o estoque de segurança desagregado. Agora a gente precisa achar o estoque de segurança no cenário em que eu agrego todo o estoque em um centro de distribuição ou em um único ponto de venda para comparar com isso daqui. Tá? O que o problema diz? Né? O problema diz que não há correlação entre as demandas e todos os demais dados estão aqui. Então, como é que a gente começa, né, a resolução ou o cálculo do estoque de segurança num cenário de agregação? A gente tem que seguir, pessoal, o passo a passo das fórmulas que eu apresentei para vocês agora na parte conceitual. Primeiro, eu tenho que achar a demanda conjugada. Segundo, eu preciso achar o desvio padrão da demanda do centro de distribuição. Com essa informação, eu vou calcular o desvio padrão da demanda durante o lead time no centro de distribuição. E, por último, eu calculo o estoque de segurança. A bem da verdade é que essa fórmula aqui, né, da demanda conjugada, para esse exercício não é necessária, porque ele não pergunta, né, qual que é a demanda conjugada. Ele não faz esse questionamento. Então, aqui, essa fórmula, ela meio que vai se tornar inútil para nós, exceto pelo fato que a gente precisa, no final das contas, ter ideia de que a demanda dos pontos de vendas, quando somadas, resultam na demanda pelo centro de distribuição. Mas, de fato, a gente não vai utilizar esse dado aqui nesse problema. Então, essa fórmula aqui, ela se torna, nesse momento, pouco útil. A gente vai começar daqui. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de maneira mais separada para estoque desagregado. Né? A gente calculou sigma L e tal, e parará. Beleza. Agora, para o estoque agregado. Para o estoque agregado. Tá? Estoque agregado. Bom, o que eu preciso? Primeiro, calcular o sigma R do CD. Então, sigma R do CD é igual a raiz de tudo isso aqui. O que é tudo isso aqui? K vezes sigma R, K
está aqui, sigma R está aqui ao quadrado, que é a variância, beleza, mais K vezes K menos 1, tudo aqui, vezes ρ vezes sigma R. Bom, o ρ é zero, ele está aqui. O sigma R está aqui. Mas se o ρ é zero, toda essa parte da equação vai para o saco. A gente não precisa dela. Basicamente, a gente vai ficar com esse trechinho da equação, tá? Que é a raiz de K vezes a raiz de K vezes sigma R elevado ao quadrado, fecha parênteses, o sigma R do centro de distribuição é de 10 unidades. E o sigma Professor, R... Desculpa. Você pode voltar rapidinho na fórmula, por favor? Posso, Não deu certo. É essa daí. aqui. É a raiz Ah, esqueci do elevado. Obrigada. por nada. É a raiz de tudo isso daqui, exato. Tá? Professor, Oi, Giovana. o sigma R é depois o que está multiplicando com K, não é o K vezes K menos 1, aí tem o correlação e o sigma, né? Aí E também é o sigma R, é igual. aqui também é o sigma R, é igual. Tá? Aqui é sigma R. Faltou um Rzinho aqui que eu já vou fazer alteração no material e colocar para vocês. Tá? Tá bom. Obrigada, professor. Imagina, sigma R aqui também. Tá? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Bom, então a gente calculou o sigma R do centro de distribuição. Agora eu consigo calcular o sigma R, ou melhor, agora eu consigo calcular o sigma L do centro de distribuição. O que é o sigma L? É o desvio padrão da demanda durante o lead time. Ou, se você quiser chamar também, de desvio padrão conjugado, né, ou combinado do lead time, como a gente viu na aula passada, quando a gente tem desvio padrão da demanda e desvio padrão do lead time. Nesse caso, a gente não tem desvio padrão do lead time, portanto, a gente fica somente com o desvio padrão da demanda durante o lead time. O que é o desvio padrão da demanda durante o lead time? Aqui é a raiz de L vezes o sigma R do CD, que é o que a gente acabou de encontrar, 14,14. Tá? Achei o sigma L do CD, portanto, eu consigo agora calcular o estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? É o INV norme TN, CSL de 90%, vezes o desvio padrão da demanda durante o lead time, que é 14,14. Portanto, o meu estoque de segurança agregado, ou do CD, é de 14,12, né, unidades. 14,12 carros, né, unidades de carros. Tá? Repare então, né, pessoal, com o estoque de segurança, ou melhor, com a estratégia de agregação de estoque nesse cenário, o meu estoque total do sistema cai de 36 para 18, né? Cai pela metade. Tá? Quando eu não tenho nenhuma correlação entre as demandas. Tá? Bom, na letra B, ele pede justamente para a gente fazer esse exercício de avaliar o estoque de segurança com diferentes graus de correlação da demanda. Tá? Na letra B, ele pede para a gente fazer justamente essa comparação. O que a gente tem que fazer aqui, né, pessoal? Basicamente, a gente precisa calcular o desvio padrão da demanda do centro de distribuição para cada um dos cenários de correlação e calcular o estoque de segurança associado a cada um desses cenários de desvio padrão da demanda do centro de distribuição com diferentes graus de correlação. Tá?
É o que a gente vai fazer nesse momento. Então, vamos lá. A gente tem aqui, a gente pode fazer uma tabelinha, na verdade, para fazer as comparações, e inserir aqui, primeiro, o Rho. Ou seja, primeiro, a correlação entre as demandas. Tá? Eu tenho aqui 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Tá? Depois, a gente tem, com base no Rho, a gente calcula o desvio padrão da demanda no centro de distribuição, que está aqui. Vou pegar aqui o rótulo da tabela, sigma RCD. Bom, com base no sigma RCD, eu calculo o sigma LCD, o desvio padrão da demanda durante o lead time do centro de distribuição. E, por último, o estoque de segurança do centro de distribuição. Tá? Beleza. Bom, para esse primeiro cenário, eu já tenho todos os dados, né? A gente já calculou. Eu tenho que o meu desvio padrão da demanda no CD é de 10, o meu desvio padrão da demanda durante o lead time no CD é de 14, e eu tenho que o meu estoque de segurança é de 18. Isso tudo já foi calculado no exercício anterior. Tá? E aqui vamos colocar como base, né, para comparação, o estoque de segurança desagregado, tá? Que é de 36,25 para todos os cenários, né? Para a gente comparar depois com o que a gente for encontrando. Então, aqui, 36,25 para todos os cenários. Beleza. Beleza, beleza. Qual que é o meu estoque, o meu desvio padrão da demanda no CD para uma correlação de 0,2? Vamos calcular. Tá? Bom, eu tenho a raiz de todas aquelas variáveis ali que a gente vai inserir agora. K vezes a variância de R, a variância de R, tá? Fecha parênteses, tá? Mais K vezes K menos 1, fecha parênteses, tá? Vezes Rho, vezes sigma R ao quadrado, ou variância. Fecha parênteses e fecha parênteses. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Os parênteses. Tarará. Aqui eu vou botar mais um parênteses. Fechou aqui, fechou aqui. Aqui. Fechou aqui, fechou aqui. Vezes. Tarará, tarará, tarará. Fechou lá na ponta. E 63. Tem alguma coisa errada aqui. 63 para... Professor, Oi. só para confirmar, ali na fórmula está faltando o R no sigma, né? Tá, No último. tá faltando, Gabriela. Eu já fiz o ajuste no material. Lá no material de vocês já vão encontrar o sigma R aqui bem indicado, tá? Tá faltando realmente. Obrigada. Tá, mas aqui deu algum probleminha de chaves, então, para não ficar catando chave, eu vou refazer, tá? Raiz de K vezes sigma R ao quadrado, ou variância, fecha parênteses, mais K vezes K menos 1, fecha parênteses, vezes Rho
vezes o desvio padrão da demanda elevado ao quadrado, que é variância. Agora sim, 12,64. Tá? 12,64. Aqui, pessoal, eu já vou travar algumas coisas, né? Porque eu vou utilizar essa fórmula para replicá-la para as outras células. Então, eu vou travar o K, eu vou travar o desvio padrão da demanda, não muda. Eu vou travar o K novamente e eu vou travar o B32, não vou travar, porque é a correlação entre as demandas, e vou travar o C14, que é o desvio padrão da demanda. Beleza. Aqui eu já consigo replicar a fórmula corretamente. Bom, desvio padrão da demanda durante o lead time. Oi? Alguma pergunta? Não? Agora eu consigo calcular o desvio padrão da demanda durante o lead time no CD, que é a raiz de L, que eu também vou travar, Professor, você pode vezes. voltar rapidinho ali na forma, por favor? O meu Posso. ainda está dando 63,25. Posso. Deixa eu só concluir essa daqui, eu já volto ali, Gabriela. Raiz quadrada de L vezes o desvio padrão da demanda sem travar, porque eu vou precisar dos desvios padrão para cada correlação. 17,89. Deixa eu voltar na fórmula anterior para a gente fazer a análise direitinho. Tá? Aqui é o seguinte, aqui é jogo de parênteses, né? Na primeira versão eu errei porque eu coloquei muito parênteses e acabei, de alguma forma, me perdendo. Aqui eu fui mais preciso nos parênteses e não errei. Tá? Basicamente, o que a gente precisa é colocar um parênteses, né? Aqui, nessa subtração. Nem aqui nos números elevados a alguma potência, a gente precisa colocar porque a potência vem antes de multiplicação. Então, não haveria o que ter grande preocupação. Eu coloco mais para ser conservador, né? Professor, acho que para ser sincera, você não tinha errado nos parênteses, porque eu tinha colocado o R em vez do DPR, então acho que você também tinha Ah, colocado isso. Mas pode obrigada. ser, Gabriela. Obrigado pela informação. Provavelmente foi. Se os nossos valores bateram, é porque não foram nos parênteses, foi o R ao invés do DPR. É isso aí. Beleza. Sigma R do centro de distribuição calculado, sigma L do centro de distribuição calculado, e estoque de segurança, que é o INV norme PN CSL vezes o sigma L do CD, 22,92. 22,92, 93. Repara que com com uma correlação entre as demandas de 0,2, eu tenho a necessidade de um estoque de segurança maior. Tá? Agora ficou fácil, porque eu só preciso, antes disso, travar aqui o CSL. E agora eu posso replicar a fórmula e achar os estoques de segurança para cada cenário de desvio padrão, de correlação entre as demandas. Tá? Uma coisa interessante aqui, né, pessoal? Uma coisa interessante, repara. Bom, primeiro que na medida em que a gente tem um aumento das correlações entre as demandas, a gente tem também um aumento do estoque de segurança. Até o ponto no qual eu tenho uma correlação igual a 1 e um estoque de segurança exatamente igual ao estoque de segurança no cenário desagregado. Né? Eu tenho estoque de segurança quando a minha correlação é igual a 1 entre as demandas, exatamente igual ao estoque de segurança total no cenário desagregado. Ou seja, nesse ponto, eu não tenho uma grande vantagem de se manter um centro de distribuição,
Porque o ganho do ponto de vista de estoque de segurança, ele inexiste. E por que isso acontece, né? A pergunta é, vem cá, por que eu tenho, quando eu tenho correlação igual a 1 entre as demandas, eu tenho um impacto tão forte sobre o estoque de segurança do centro de distribuição, a ponto de o centro de distribuição se tornar inviável nesse cenário? Por um motivo muito simples, pessoal. Quando a gente tem cenário de ausência de correlação entre as demandas, quando a gente tem cenários de ausência de correlação entre as demandas, o que acontece? Enquanto uma demanda de um ponto sobe, a outra demanda cai. A gente tem uma demanda do ponto A subindo, a demanda do ponto B, em contrapartida, caindo um pouquinho, a demanda do ponto C caindo bastante, a demanda do ponto D subindo um pouquinho. Então, você tem relações de pesos, seria semelhante, né, ao que a gente poderia dizer de relações de pesos e contrapesos, né? Enquanto um aumenta, o outro cai, um aumenta, o outro cai. De forma que a demanda total do sistema e, portanto, o estoque necessário para assegurar aquele nível de serviço que eu desejo, a demanda total do sistema acaba sendo menor, portanto, o estoque de segurança necessário para que eu assegure um nível de serviço de 90% acaba sendo menor também. Isso num cenário onde eu tenho ausência ou pouca correlação entre as demandas. Na medida em que a demanda de cada ponto anda para o mesmo lado, sempre, ou seja, na medida em que eu tenho correlação elevada entre as demandas, eu fatalmente vou precisar manter um estoque de segurança maior, porque toda vez que faltar produto, ou toda vez que a demanda for alta no ponto 1, eu sei que a demanda vai ser alta no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5 e assim sucessivamente. Portanto, eu preciso manter um estoque de segurança nesse cenário de forma que eu assegure todos os picos de demanda que vierem ao longo da minha trajetória comercial ou operacional. Tá? É por esse motivo que a correlação impacta tão fortemente o estoque no CD. Tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse conteúdo, a resolução desse exercício? Não? Beleza. Vamos fazer mais um antes de encerrar a aula de hoje? Tá? Agora a gente vai voltar um pouquinho no conteúdo da aula anterior, tá? De desvio padrão conjugado do lead time, ou desvio padrão da demanda durante o lead time e do próprio lead time. Tá? Vamos praticar um exercício daquele para consolidar um pouco esse conceito. Tá? Abram para mim, por favor, esse exercício de número... Eu vou liberar esse 19 para vocês, que foi o que a gente fez, a resolução. Tá? Abram para mim, por favor, esse exercício de número 18, que eu vou liberar agora aí para vocês. Tá? Exercício de número 18. Não precisa entregar, tá? Só para a gente fazer mesmo, sem a necessidade de entrega. O anterior não precisa entregar também, né, professor? Também não, Lucas. Também não. Beleza, valeu. Imagina. Parará, parará. Aqui está. Olha só. A demanda semanal por impressoras da HP em uma loja do Sam's Club é distribuída normalmente com uma média de 250 e um desvio padrão de 150. O gerente da loja monitora continuamente o estoque e atualmente pede 1.000 impressoras toda vez que o estoque cai para 600 unidades. A HP atualmente leva 2 semanas para atender um pedido. A HP atualmente leva 2 semanas para atender um pedido. Perguntas. Quanto estoque de segurança a loja deverá manter? Qual é o CSL que o Sam's Club atinge como resultado dessa política? E que taxa de atendimento a loja alcança?
Supondo que o tempo de espera de fornecimento da HP seja distribuído normalmente com uma média de 2 semanas e um desvio padrão de 1 semana e meia, responda. Quanto estoque de segurança o Transcube deverá manter se quiser oferecer ou fornecer um CSL para os seus clientes de 95%? Como o estoque de segurança exigido muda à medida que o desvio padrão do tempo é reduzido de 1 semana e meia para zero em intervalos de meia semana. Tá? Tentem fazer, por favor, esse exercício, pessoal. 10 minutinhos aí a gente consegue fazer, 8h30 até 8h40, e a gente corrige e encerra a aula. Ok? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou fazendo a chamada aqui. Pessoal, só para avisá-los aí, eu estou deixando um exercício para vocês, o exercício de número 20, tá? Para que vocês possam resolver em casa e postar para mim no Dropbox até quinta-feira às 7 da manhã, tá? O exercício já está disponível aqui para vocês e o Dropbox também, tá? É esse exercício aqui, ó. Exercício 20, tá? Também sobre estoque centralizado, conteúdo que a gente acabou de ver. Tentem fazer ele para mim em casa e mandem para mim até quinta-feira às 7 da manhã, por favor. Beleza, agora eu vou fazer a chamada mesmo. André Goldberg.
Tô aqui, professor. Beleza. Angélica. Angélica. Ariel Alaban. Bom dia, professor. Bom dia, Ariel. Ariel Quiroga. Bom dia, professor. Bom dia, Ariel. Caroline. Aqui. Christian. Bom dia, professor. Bom dia, Christian. Danilo. Bom dia, professor. Bom dia, Danilo. Felipe Caboclo. Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Fernando está aí. Frederico Borini. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Frederico. Frederico Guião. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Frederico. Gabriel, desculpa, Gabriel Vertain. Tô aqui, professor. Gabriel Araújo está aí, a Dash está aí, Gabriela está aí. Não, peraí. A Gabriela Moretti. Tô aqui, professor. A Gabriela Caneiro está aí. Gabriela Castro. Tô aqui, professor. Tá. Giovana. Guilherme. Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Jéssica. Aqui, professor. Joaquim. Joaquim. Leonardo. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Leonardo. Lucas Maranhão. Lucas. Oi. Lucas Piranovic está aí. Lucas Vilela. Aqui, professor. Luísa Caboclo. Luísa. Luísa Maluli. Aqui, professor. Luísa Luna. Luísa Luna. Laura. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Laura. Mariana Barbieri. Presente, professor. Tá. Mariana Sarkis está aí. Marina. Marina. Nicolas. Bom dia, professor. Bom dia, Nicolas. Nina. Bom dia, professor. Bom dia, Nina. Nuno. Bom dia, professor. Bom dia, Nuno. Pedro Arantes. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Pedro. Pedro Henrique Souza. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Pedro. Pedro Ferraz. Aqui, bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Pedro Jabali. Tô aqui, bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Rafael de Almeida. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Rafael. Rafael Gomes. Professor, obrigado pela aula. Obrigado, Rafael. Rafael Ferretti. Rafael Ferretti. Não. Professor, acho que o Rafael Ferretti mandou no chat que ele tá sem microfone. Valeu, Pedro. Eu não tinha visto, não. Tá ótimo. Tranquilo. Mariana, eu te dei presença, tá tranquilo. Eu tinha visto que você estava online aí. Interagiu, então... Obrigada, professor. Achei que tinha. Não. Raíza Krusler. Aqui, professor. Beleza. Renata. Renata tá por aí? Ricardo Patrício. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Ricardo. Stefano. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Stefano. Thiago Vacilucci. Aqui, professor, obrigado pela aula. Valeu, Thiago. Vitor Silveira. Presente, professor. Bom dia. Bom dia, Vitor. Vitor Kang. Aqui, professor. E, por último, Vinícius. Aqui, professor. Beleza. Vamos corrigir, pessoal, esse exercício que eu deixei para vocês fazerem e a gente encerra o encontro de hoje.
Então, vamos lá. Aqui, o exercício aparentemente, né, complexo, mas de complexo ele não tem nada. Ele traz mais informações, né, e acaba exigindo da gente um pouco mais de atenção na separação dos dados. Basicamente isso aí, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem uma demanda, né? Voltando os dados aqui primeiro, dados. A gente tem uma demanda R de 250 e um desvio padrão sigma R de Professor, você não está compartilhando a tela. É verdade, muito bem lembrado, obrigado. Aqui, pronto. E a gente tem um sigma R de 150. Então, deixa eu só ajustar aqui a letra. Tá? Desvio padrão de 150 para uma demanda de 250. O gerente da loja monitora continuamente o estoque e atualmente pede tamanhos de lote Q de 1.000 unidades. Toda vez que o estoque cai para um ROP, um ponto de reposição de estoque de 600 unidades. Tá? A HP atualmente leva 2 semanas para atender um pedido. Portanto, a gente tem um lead time de 2 semanas. Até agora, sem nenhuma variação no lead time, né? Ele falou 2 semanas, ponto. Tá? Pergunta-se, estoque de segurança que a loja deve manter? Qual que é o CSL que o Santos Clube deve atingir como resultado dessa política e qual que é a taxa de atendimento que a loja alcança? Bom, a letra A, estoque de segurança que a loja deve manter. Eu tenho o ROP e eu tenho indiretamente o RL, né? Portanto, eu posso me utilizar da fórmula ROP igual a estoque de segurança mais RL. ROP igual a estoque de segurança mais RL. Tá? Aquela fórmula inicial lá da primeira aula de gestão de estoque. Tá? Estoque de segurança é igual a ROP menos RL. O que é o meu RL? Desvio padrão vezes R. Tá? Unidades. Só para a gente estar na mesma página, deixa eu copiar aqui a fórmula que eu utilizei nesse caso aqui, para a gente refrescar um pouco a nossa memória. Tá? Então, aqui, ela está lá na introdução, primeira aula de estoque de segurança, na material introdutório, para quem quiser depois revisitar, tá? Material número 5. E as fórmulas das quais eu estou me referindo são essas daqui, ó. Tá? As 4 fórmulas básicas aí da gestão de estoques. Aqui. Tá? O que a gente fez aqui, né, pessoal? A gente primeiro calculou o estoque de segurança utilizando a fórmula estoque de segurança igual a ROP menos RL, ou ROP igual estoque de segurança mais RL, dá no mesmo, tá? E para calcular o RL, a gente fez RL igual a R vezes L. A demanda durante o lead time nada mais é do que a demanda vezes o lead time, tá? Beleza. Letra B. Qual CSL o Santos Clube deve atingir como resultado dessa política? CSL. Né? Qual que é o CSL? Vamos também para as fórmulas de CSL que envolvem ROP, estoque de segurança, etc, etc, etc. Material de número 6. Tá? Material de número 6. Vou até deixar aqui para vocês verem. A gente está falando, pessoal, dessa formulinha aqui. Tá? Deixa eu copiar ela lá para o nosso problema. Tá? Então, a gente tem aqui CSL é igual ao dist-norm N em função de
em função de ROP, RL, sigma L e 1. Bom, o ROP eu tenho, o RL eu tenho indiretamente, o sigma L eu também tenho indiretamente, né? Sigma L é a raiz quadrada de L vezes sigma R, que está aqui. E a marcação de número 1, tá? Vamos lá. Vamos botar aqui as variáveis separadas, que a gente não tem ainda, para a gente não calcular dentro da fórmula. O RL é L vezes demanda, 500 unidades de demanda durante o lead time. O sigma L é a raiz de L vezes a demanda, o desvio padrão da demanda durante o lead time, 212. Portanto, agora eu consigo utilizar a fórmula do CFL para calcular, para achar justamente essa medida. Dist norme N, ROP, 600, ponto e vírgula, RL, 500, ponto e vírgula, sigma L, 212,13, ponto e vírgula, 1. CFL de 68,13%, tá? CFL de 68,13%. Letra C. Letra C. Qual a taxa de atendimento a loja alcança? Qual é a taxa de atendimento que a loja alcança? Qual que é o fill rate, né, que ele está perguntando? Qual que é o fill rate? O fill rate também está no nosso material estoque de segurança de número 6, nível de disponibilidade. As fórmulas de fill rate eu vou pegar aqui. Tá? Bom, para eu achar o fill rate, eu preciso do ESC e eu preciso do tamanho do lote de compra. O tamanho de lote de compra eu tenho. O ESC eu ainda não tenho. Como é que eu calculo o ESC? O ESC é função do estoque de segurança que eu tenho, é função do sigma L que eu tenho, e basicamente é isso aí. Então eu consigo calcular o ESC e depois o fill rate. Vamos lá. ESC é igual a menos estoque de segurança vezes 1 menos dist norme PN, abre parênteses, estoque de segurança dividido por sigma L, fecha parênteses, ponto e vírgula, 1, fecha parênteses, mais sigma L, vezes dist norme PN, estoque de segurança, dividido por sigma L, fecha parênteses, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses, e é isso aí. 43,86 unidades. E o fill rate? O fill rate nada mais é do que 1 menos ESC sobre tamanho de lote Q. 95,6%. Beleza? Sem dor de cabeça aqui, né? Supondo que o tempo de espera de fornecimento da HP seja distribuído normalmente, com uma média de 2 semanas e um desvio padrão de 1,5, de 1 semana e meia. Ou seja, agora ele está colocando aqui a variável desvio padrão da demanda, perdão, aqui ele está colocando a variável desvio padrão do lead time para complicar um pouco a nossa vida, ou seja, está aumentando o nível de incerteza relativa ao lead time. Porque além da incerteza relativa à demanda durante o lead time, agora eu também tenho a incerteza relativa ao próprio lead time. Com base nisso, responda.
Quanto estoque de segurança o Santos Clube deverá manter se quiser fornecer um CSL de 95%? Tá? Qual que é o estoque de segurança que o Santos Clube deve manter caso ele queira ter um CSL de 95%? Tá? Bom, eu tenho que proceder novamente a todos os cálculos, né, para utilizar basicamente a fórmula de inverso da distribuição normal para achar o estoque de segurança, que é esta daqui. Esta daqui. Aqui. Tá? Aqui. Né? Bom, para eu achar o estoque de segurança com base em um CSL, eu preciso desta fórmula, e para eu achar essa fórmula, eu preciso do próprio CSL, que o problema já me dá, e do desvio padrão da demanda durante o lead time, que agora não vai ser encontrada com essa fórmula aqui, né, pessoal? Porque eu tenho tanto o desvio padrão da demanda durante o lead time, quanto o desvio padrão do próprio lead time. O que eu estou dizendo é que a gente vai utilizar a fórmula que a gente aprendeu, né, na aula da semana passada, que é esta daqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Aqui. O desvio padrão da demanda durante o lead time, ou o desvio padrão combinado do lead time, quando a gente tem variação do próprio lead time, é dado por L vezes sigma R ao quadrado, que é a variação da demanda durante o lead time, mais R ao quadrado vezes SL ao quadrado. SL ao quadrado é o desvio padrão do próprio lead time. Essa parte da equação em conjunto é chamada de variação durante o lead time. Tá? Vamos acrescentar aqui o SL, né, que é o desvio padrão durante o lead time de 1,5 semanas. Tá? E aí a gente pode achar o desvio padrão conjugado do lead time, que é a raiz de L vezes o desvio padrão da demanda ao quadrado, que é a variância, fecha parênteses, mais R ao quadrado vezes SL ao quadrado. R$430,84. Tá? Desvio padrão do combinado do lead time. Eu tenho CSL, eu tenho o desvio padrão combinado do lead time, eu consigo calcular pelo inverso da norma PN em função de CSL vezes sigma L, eu consigo calcular o estoque de segurança, que é de 708 unidades. Tá? A letra E, pessoal,
Como o estoque de segurança exigido muda à medida que o desvio padrão do tempo é reduzido de 1,5 para 0 intervalos de meia semana, basicamente a gente precisa construir uma tabelinha para comparar como o estoque de segurança se compara a reduz, né, na medida em que a gente reduz o SL para 1, de 1,5 para 1 e de 1 para 0. Essa letra A eu vou deixar para vocês resolverem em casa e a gente, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tira na quinta-feira, tá bom? E aqui não tem mistério, basicamente a aplicação da fórmula que a gente já viu aqui na letra D. Só que para cenários de SL de 1,5, SL de 1 e SL de 0. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Comentários? Não? Então, tá bom. Então, se não tem dúvida, se não tem comentário, eu agradeço a presença aí de vocês que ficaram e a gente conversa na quinta-feira. Boa semana para vocês. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Professor, Tchau, obrigada. professor. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.